O nosso tema de hoje é sobre quarto infantil. Para quem nos acompanha aqui um pouquinho mais de tempo, sabe que a gente adora projetar quartos infantis. Isso porque é um local onde a gente pode criar um novo universo, entrar no personagem ou na cor favorita daquela criança, conseguir trazer aquele sonho para a realidade através do design. É muito importante a gente falar que um quarto bem projetado estimula a criatividade daquela criança, ensina para ela desde pequena sobre organização, além de, obviamente, criar uma memória afetiva. É por isso que para essa semana a gente escolheu esse tema super querido e nós separamos as nossas 5 melhores dicas para que você consiga projetar um quarto super especial e lindo para esse seu cliente mirim. A nossa primeira dica é sobre a escolha dos móveis. Você vai precisar definir se irá utilizar móveis de tamanho adulto ou infantil. Você sabia que existem móveis com dimensões reduzidas para as crianças? Por exemplo, uma mesa, cadeira ou até mesmo uma cama com as dimensões pensadas para crianças de até 7 a 8 anos. Assim elas conseguem utilizar aquele móvel de uma maneira mais confortável. Então, como é que você vai escolher entre um móvel já de tamanho adulto ou infantil? Isso vai depender muito do seu estilo de projeto. Quanto tempo é de permanência naquele quarto e qual o espaço que você tem. Se, por exemplo, o espaço que você está projetando é mais provisório, depois você vai modificar aquele quarto de lugar, comprar um apartamento maior, ou até mesmo se o espaço que você está projetando é muito reduzido, o interessante é você investir em móveis infantis. Dessa forma, você vai ganhar um espaço importante de circulação no quarto, que você pode inserir móveis ou decorações para estimular o crescimento e a criatividade dessa criança. Agora, se tem muito espaço disponível, pode já investir em móveis de tamanho adulto. Dessa forma, você não vai precisar, em pouco tempo, ter que vender esses móveis infantis que comprou e ter que investir em um móvel de tamanho adulto. A nossa segunda dica é sobre as camas. A cama em um quarto infantil deve ser muito versátil. Ela deve alinhar desde a funcionalidade à decoração do seu ambiente. Por quê? Nela você consegue inserir diversos elementos e detalhes que vão instigar desde a autonomia à criatividade de quem vai dormir ali. Independente se for usar uma cama de solteiro adulto ou uma cama infantil, o ideal é que a altura final do colchão seja mais baixa, para que aquela criança consiga subir e descer da cama sem o auxílio de uma outra pessoa. Lembre-se sempre de projetar uma bicama para aqueles amiguinhos da escola que queiram dormir ali. E outra discussão muito grande é sobre ter ou não aquela proteção lateral na cama. O que sempre conversamos aqui com os nossos clientes é que isso vai depender muito da educação que ela teve desde pequena. Por exemplo, se ela está acostumada a dormir em uma cama que tem essa proteção lateral e mesmo assim ela é muito inquieta ao dormir, o ideal é que por segurança tenha sim essa proteção. Agora, nós já projetamos diversos quartos infantis que não têm aquela proteção, até a pedido dos próprios pais. Isso porque ele tem um prazo de validade, uma hora você vai tirar aquilo e querendo ou não vai ter um furo na marcenaria da estrutura da sua cama que você pode colocar um tapa-furos, mas não é o ideal para o quarto. A nossa terceira dica é sobre quarto temático. Toda criança tem seus heróis, ídolos e personagens que são apaixonadas. E é muito tentador para os pais nos pedirem um quarto que seja baseado nessa paixão da criança. Mas o que a gente sempre aconselha nossos clientes é fazer um quarto mais atemporal. Os gostos de uma criança mudam muito rapidamente. Com o tempo que ela vai crescendo, tem um novo desenho, um novo filme e até mesmo ela vai amadurecendo e vai mudar esse gosto. Portanto, se a gente tiver feito um quarto que seja baseado nesse tema, como por exemplo, instalação de um papel de parede, até mesmo uma pintura ou um móvel desenhado nesse personagem, é muito mais difícil de realizar essa troca e você vai precisar de mais tempo e dinheiro. Portanto, a gente sempre projeta quartos mais atemporais, com cores mais neutras e colocamos sim essa preferência dos nossos clientes mirins, mas em itens de decoração, uma almofada, uma luminária, até mesmo um tapete, que é mais fácil de trocar caso a criança enjoe ou mude de ideia. E além disso, a gente vai construir um quarto que não vai ficar datado à idade que a criança tinha quando a gente projetou. A nossa quarta dica é sobre iluminação.
Já repararam que em todos os nossos vídeos a gente sempre separa um tempinho para falar um pouquinho mais dos detalhes da iluminação desse ambiente? Isso porque em cada cômodo da sua casa, a iluminação vai exercer uma função completamente diferente e ela é super importante no conjunto da sua decoração. Então, no quarto infantil, a gente tem algumas dicas que a gente vai contar aqui para vocês. A primeira é que quando a gente projeta ou um quarto infantil ou uma brinquedoteca, ou seja, um espaço destinado às crianças, a gente gosta de colocar uma arandela ou um abajur, no caso do quarto, próximo à cama, com iluminação dimerizável. Mas o que é isso? É aquele interruptor em formato de bolinha que você consegue regular a intensidade da luz, desde uma luz mais fraca até a iluminação normal. E por que ela é interessante? Um quarto, por exemplo, quando a gente coloca essa arandela ou abajur ao lado da cama, a gente consegue deixar uma luz mais fraca para aquela criança não dormir 100% no escuro. Caso ela queira levantar à noite e ir ao banheiro, por exemplo, ela vai ter uma iluminação guiando ela. Ou você quer ler um livrinho para ela à noite, consegue deixar essa iluminação mais fraquinha também. Agora, para você colocar essa iluminação dimerizável, você só precisa comprar esse interruptor. Ele é um pouquinho mais caro do que o interruptor normal. E muito importante, a lâmpada deve ser dimerizável também, tá? Não é qualquer lâmpada que você consegue colocar dentro desse sistema. Outro item que a gente adora colocar é o céu estrelado. Para a instalação de um céu estrelado, você vai precisar de um rebaixo no gesso, ou seja, construir aquele forro, que vai ficar entre 12 centímetros e 15 do pé direito atual que você tem. E nele você vai colocar o céu estrelado, que são fibras óticas da finura de um cabelo. E ele vai trazer a impressão, quando você olhar para o teto, que é literalmente um céu estrelado. O efeito fica lindo e as crianças adoram. E lembre-se que para esse tipo de iluminação do céu estrelado, você não precisa usar o dimmer, por exemplo. A nossa quinta e última dica é sobre como estimular a criatividade dessa criança através do design. Isso a gente faz utilizando os elementos lúdicos. Esses elementos eles são responsáveis por transformar o quarto em um ambiente divertido. Quando você insere ele no seu projeto, você vai ajudar a estimular a independência e a autonomia daquela criança. É bastante coisa para ela ter desde pequena, não é mesmo? Mas isso é fácil de ser feito. Como você faz? Saindo do óbvio. Ao pesquisar um pouco no mercado, referências, você pode ter reparado que os quartos infantis estão cada vez mais saindo daquele formato tradicional. Por exemplo, uma cabeceira em formato diferente, uma casinha formando uma cama, ou até mesmo um cabideiro em formato de árvore. Isso é simplesmente transformar um item que era tradicional, convencional, em um elemento completamente diferente. Isso vai estimular a criatividade da criança. Além disso, é muito importante a gente projetar móveis como prateleiras e nichos em alturas mais baixas. Dessa forma, a própria criança vai conseguir pegar o brinquedo e depois novamente guardá-lo. Isso vai trazer mais independência a ela. E por fim, sempre lembre-se de projetar itens que vão ajudar a criança mesmo a organizar o quarto, como por exemplo caixotes coloridos, cestos e até mesmo gavetas que você vai conseguir colocar o tag na frente e ela mesma vai conseguir guardar aquele brinquedo. Bom, como eu disse, um quarto infantil deve sempre estimular a criatividade dessa criança, criar uma memória afetiva e ser um ambiente propício a um bom crescimento. Não é uma tarefa fácil, mas é um dos cômodos que a gente mais ama projetar aqui no escritório. A gente selecionou essas 5 dicas que a gente considera uma das mais importantes e diferentes para você incorporar no seu projeto, mas ainda há muitos outros elementos que você pode colocar para tornar o dia a dia dessa criança melhor. Se você não tem alguma dúvida ou comentário, deixe aqui que a gente vai adorar responder a vocês. Muito obrigada por terem assistido e até a semana que vem!